Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contas. Especialmente esse bloco tem uma particularidade que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos falar agora sobre a natureza das contas. Ou seja, vamos começar a falar de débitos e créditos. Talvez seja a parte mais desafiadora para vocês. A minha sugestão é que vocês tirem qualquer preconceito, desconstruam qualquer resistência ao analisar esse assunto. E tentem não fazer alguma analogia, eu sei que isso é difícil, com o seu extrato bancário, com sua conta bancária. Porque nós sabemos que se eu tiro um extrato bancário, quando eu tenho crédito é porque entrou dinheiro. Se eu tenho débito é porque saiu dinheiro. Na contabilidade não funciona dessa forma. Nós vimos em blocos anteriores que a contabilidade trabalha com a igualdade de aplicação versus origem de recursos. Eu não posso ter uma aplicação sem origem de recursos. Por isso, o total de ativos devem ser iguais ao total de passivos mais patrimônio líquido. Existe essa igualdade porque eu tenho uma origem que foi aplicada, eu tenho uma aplicação que foi proveniente de uma origem. Então, com base nisso, nós vamos falar sobre a natureza dos saldos, ou seja, as contas possuem uma natureza, umas devedoras e outras credoras. Então, talvez seja a parte mais desafiadora até o momento para vocês. Então, essa aula foi destacada para fazer sozinha, para fazê-la sozinha aqui para mostrar para vocês. Legal? Então, vamos começar a falar sobre natureza das contas a partir de agora. Meus amigos, então vamos lá. As contas vão ter saldos, Ou seja, os saldos se acumulam nas contas patrimoniais e nas contas de resultado são zerados. Bom, basicamente, os saldos das contas podem ter natureza devedora e natureza credora. Tá? Então, de novo, não tentem fazer relação com o extrato bancário de vocês. Tá? Ou seja, quais são as contas que possuem natureza devedora? Ativo, despesa, retificadora do passivo e retificadora do patrimônio líquido. E natureza credora, passivo exigível, patrimônio líquido, receita e retificadora do ativo. As contas redutoras, por hora, vou pedir para vocês não se preocuparem. Porque quando vocês entendem a mecânica do devedor e do credor, a retificadora é sempre diferente. Beleza? Tá? Então, de cara aqui, a gente pode dizer o seguinte, por que as contas de ativo e de despesa são chamadas de contas devedoras? Porque essas contas aqui são consideradas aplicações de recursos. E aqui credora por quê? Porque essas contas aqui são conhecidas ou são chamadas de origens de recurso. Você tinha falado que só o ativo, o passivo e o patrimônio líquido eram aplicações e origens respectivamente. Agora eu estou comentando também que a despesa também é chamada de aplicação de recurso e a receita também é uma origem de recurso. Vamos parar para pensar. Quando eu tenho um recurso aqui no ativo, ou ele pode ser proveniente de um passivo, se for através de um empréstimo, ou de um patrimônio líquido, se for através de um aporte de capital dos sócios, ou a receita, que nós falamos que a receita também aumenta o ativo, não é isso? Então, ou seja, a aplicação de recurso, um ativo, ele pode ser proveniente dessas três origens. A despesa, normalmente, é uma aplicação de recursos porque ela é um consumo de recursos. Beleza? Ela está consumindo recurso. Ou seja, consumindo energia elétrica, consumindo material, consumindo pessoal. Ou seja, então estou consumindo, estou aplicando aquele recurso em algum lugar. Então, ou seja, e por que o ativo é devedor? Porque eu só posso ter o ativo se houver uma conta credora. Então, ou seja, a conta de ativo ou conta de despesa, ela se deve a uma conta credora, ou seja, ela deve a uma conta credora. Eu só posso existir como ativo se existir qualquer uma dessas três contas aqui. Então, ela deve à conta credora. Basicamente é isso. Tá? Então, as contas redutoras, como ela tem natureza inversa, saldo inverso, fica fácil observar agora. Ou seja, se a conta do ativo é natureza devedora, obviamente a redutora do ativo, que tem saldo inverso, só pode ser o quê? Credora. Se a conta do passivo e do PL são credoras por natureza, as redutoras só podem ser o quê? Devedoras. Então a minha humilde sugestão é que vocês se preocupem apenas com ativo, passivo, PL, receita e despesa. E as redutoras é só
visualizar que é justamente o inverso. Legal aqui? Bacana? Tá? Então vamos lá. Vamos seguir no fluxo. Diante desse quadro é possível observar que os saldos das contas do ativo, assim como das despesas e as contas redutoras do passivo e patrimônio líquido, são aumentados quando as debitamos. Significa dizer o quê? Se ela possui natureza devedora, vou voltar aqui, ó, ela aumenta por débito, porque a natureza dela é devedora, e diminui por crédito. Beleza? Agora, as contas de passivo, receitas e redutoras, né, do ativo, ou seja, passivo, patrimônio líquido e redutora do ativo, são aumentados quando creditamos e diminuídos quando debitamos. Né? Faltou aqui o passivo mais o PL. Né? Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Se eu tenho como conta credora passivo, patrimônio líquido, receita e redutora do ativo, natureza credora aumenta por crédito e diminui por débito. Essa é a lógica aqui. Tá? Então vamos lá seguindo o fluxo. Considerando que ativo e despesa são aplicações de recursos, toda aplicação de recursos é devedora. Por quê? Porque ela deve a um passivo, a um PL ou uma receita. Passivo, patrimônio líquido e receita são origens de recursos. Podemos concluir que as origens de recursos sempre possuem natureza credora. Ou seja, origem de recursos sempre tem natureza credora. Então, aumentam com créditos e diminuem com débitos. As aplicações de recursos sempre vão ter natureza devedora. Então, vão aumentar por débitos e diminuir por créditos. Sei que para quem nunca viu isso, pode ser uma aberração isso aqui, mas isso aqui é uma lógica, né, que existe na contabilidade há mais de 500 anos e funciona perfeitamente. Tá? A diferença entre débitos e créditos é o saldo da conta. O saldo pode ser devedor ou credor. Tá? Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a conta terá um saldo devedor. Se o valor dos créditos for superior aos débitos, a conta terá um saldo credor. Legal aqui? Agora olha que bizu fantástico aqui, dois quadros maravilhosos que nós vamos mostrar para vocês. Então, ou seja, ao analisar as contas patrimoniais, qual é a conta devedora? Ativo, aplicação de recursos. Credora, passivo e patrimônio líquido, origem de recursos. Conta de resultado, despesa, aplicação de recursos, devedor. Credora, receita, origem de recursos. As redutoras são o quê? O inverso. Então a redutora do ativo só pode ser credora e a redutora do passivo e do PL só pode ser o quê? Devedora. Então não se preocupe com as redutoras. Não se preocupe. Se vocês se preocuparem apenas com as contas patrimoniais de resultado, as tradicionais, a redutora é só pensar no momento inverso aqui. Beleza? Tá? Então o próximo quadro, que eu acho lindo aqui demais, ó. Então esse é o bizuzão. No primeiro momento vocês vão ir muito ao quadro aqui, né, para poder fazer a consulta, tá? Então vamos lá. Conta de ativo, por ser aplicação de recursos, natureza devedora. Aumenta por débito, diminui por crédito, se houver saldo, obrigatoriamente devedor. Passivo, PL, são origens de recursos, natureza credora, aumentam por crédito, diminui por débito, se houver saldo, obrigatoriamente credor. Legal? Despesas, aplicação de recursos, natureza devedora, aumenta por débito, diminui por crédito, se houver saldo, obrigatoriamente devedor. Receitas, origem de recursos, natureza credora, aumenta por crédito. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí
com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.